Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós vamos estudar Segundo Reis, capítulos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então nós vamos terminar o livro de Segundo Reis. A gente não vai estudar crônicas porque basicamente repete a mesma história que está em Primeiro e Segundo Reis. Claro que tem variações no texto. E outra, vocês vão ver que ao estudar, esses capítulos da designação, que ele diz assim, porventura isso não está escrito também no livro de Crônicas de Judá. Então assim, eles mantinham registros e muitos desses registros nós não temos acesso hoje. Vários livros não foram incluídos na nossa atual versão da Bíblia. Alguns foram perdidos, alguns não foram incluídos por opção das pessoas que estavam fazendo essas compilações, mas o fato é que nós não temos toda a história, ela foi resumida. E estudar esses capítulos aqui pode parecer um pouco chato. Já vou dizer isso para vocês se vocês ainda não estudaram a designação dessa semana, porque tem bastante história. Tem guerras, tem países e regiões que são citadas que a gente não está familiarizado. Então aparece lá sobre a Síria, sobre Babilônia, tem alguns nomes de reis desses lugares que são bem complicados, e aí pode parecer que não está muito legal a leitura e que você não está aprendendo muitas coisas relacionadas ao Evangelho. Mas eu peço a vocês que leiam cada versículo, cada capítulo, porque existem princípios importantes para a sua vida nessa designação. Nós vamos comentar apenas alguns deles. Você não precisa se preocupar de memorizar o nome das cidades, memorizar os reis, memorizar as datas que os eventos aconteceram. Você pode fazer isso. Existem materiais de apoio, como o Guia de Estudo das Escrituras, manuais de seminário e instituto, que vão te dar um contexto. Eu até gravei um vídeo na central do Livro de Mórmon, que foi postado alguns dias atrás, a respeito da dispersão de Israel. E lá dá um pouco de contexto histórico sobre os motivos que levaram Israel, o Reino do Norte, a ser destruído. Depois o Reino do Sul também foi destruído e está inclusive na designação dessa aula. Vamos começar estudando o capítulo 17. Aqui vai contar a respeito do último rei de Israel e quando a nação se tornou tão iníqua que o Senhor teve que destruí-los e os que sobraram foram dispersos. Aqui, eles são invadidos pela Assíria. Inclusive, eu separei uma citação sobre a brutalidade do exército assírio. O que vai acontecer no passado é que vai tendo uma transição entre os povos que dominam. Então, a Síria vai ter um grande império, depois a Babilônia, No passado foi o Egito que teve um grande império, enfim. Essas grandes potências elas vão surgindo com essa necessidade não apenas de manter o seu território, a sua cultura, mas de ampliar. Então eles querem domínios. Depois a gente vai ter o grande domínio romano, Na época de Cristo eles estão sobre o domínio romano, o Império Romano. Antes disso tem o Império Macedônico. Vocês sabem disso ao estudar a história. E deixa eu contar para vocês como que o exército assírio era conhecido. Diz aqui que esse exército tinha uma prática comum de, ao capturar uma cidade ou um país, eles derrubavam as árvores, eles semeavam os campos, que o povo sobrevivia muito com a agricultura, a gente falou isso na aula passada. Eles colocavam sal para matar as plantações, eles envenenavam os poços de água. E além disso, os soldados assírios eles eram recompensados pela cabeça de cada inimigo levado a seu capitão. Então, quando eles matavam a pessoa, eles arrancavam a cabeça e levavam para receber o prêmio deles. Quando eles capturavam
pessoas nobres, né, ou que tinham alguma posição na sociedade e eles levavam eles cativos, o que eles faziam? Além de arremessar eles nas torres, eles cortavam as orelhas, cortavam o nariz, cortava as mãos e os pés dessas pessoas. Imagina que morte dolorosa, você sendo decapitado parte por parte. E quando alguns eram levados cativos, né, tinha alguns que não sofriam essas dolorosas e terríveis mortes, mas a Assíria tirava eles daquele lugar. Não quero que você fique, por exemplo, no caso de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, quando eles capturaram Samaria, eles tiraram as pessoas de lá, só deixaram uns poucos, né? E levaram embora para outros lugares. E por que eles deixaram, eu digo aqui que eles deixaram um pouco? Na verdade, eles tiraram, mas eles repovoaram com outros povos. Eles faziam, não sei por que eles faziam isso, né? Talvez era uma maneira daquele povo perder a ligação com a terra, de perder a vontade de lutar e de se rebelar. Eles faziam isso, eu não sei a explicação histórica para isso, mas eles pegavam um povo de determinada religião e levavam eles para uma outra região e colocavam no lugar daquele povo original um outro povo, que eles haviam capturado de outro lugar. Então eles faziam essa salada de povos. E quando eles repovoaram Samaria, leões começaram a atacar e estava muito difícil viver em Samaria. Aí eles falaram, não, tem que adorar o Deus daquele lugar. E aí eles então mandaram alguns sacerdotes de Israel, que estava dispersa, né, em outra terra, para lá para ver se resolvia a situação. E inclusive isso é a origem da miscigenação do povo de Samaria. E os judeus vão ter um preconceito muito grande. Na época do Novo Testamento, a gente vê que os judeus eles têm um nojo de Samaria, porque o povo do convênio acabou sendo misturado com povos de outras nações. E então eles consideravam os samaritanos abaixo até dos gentios, né? Eles tinham os judeus, gentios, e aí vem os samaritanos embaixo, porque eles repudiavam muito. E nesses capítulos conta a origem disso. Então, enquanto a gente está lendo isso, a gente tem que ter esse contexto, porque a Síria, antes de invadir uma determinada terra, enviava emissários para dizer assim, ó, nós estamos de olho aqui nessa terra, o rei da Síria vai vir para cá, o que vocês preferem? Vocês preferem se entregar ou vocês preferem que a gente veja? E como a notícia do que os assírios faziam com os seus prisioneiros, com o povo de forma geral, chegou bem antes, então muitos povos se entregavam, né? Falavam, não, nem precisa vir guerrear aqui, a gente se entrega, né? E é o caso aqui, conforme a gente vai ler, né? Que é quando a Síria tenta invadir o Reino do Sul, em Jerusalém, principalmente. Bom, mas vamos lá, vamos para os capítulos e a gente vai discutindo esses tópicos. No capítulo 17, então, quero começar no versículo 6, que diz, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria e levou Israel para a Síria. E fê-los habitar em Halá, em Rabor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E com o tempo, os israelitas que foram levados, eles vão perder sua identidade cultural. É por isso que nós falamos das 10 tribos perdidas de Israel. Porque eles não apenas foram levados para longe da terra deles, mas eles foram levados para longe do Senhor. Mas presta atenção, isso só aconteceu, eles só foram dispersos, foram destruídos, humilhados e muitos sofreram uma morte terrível porque eles não seguiram os profetas. Vez após vez o Senhor enviava seus profetas, madrugando e ensinando-os, mas eles não quiseram dar ouvidos. E por eles terem se rebelado e feito pior do que as nações que estavam antes deles, o Senhor permitiu que eles fossem destruídos. E esse capítulo, ele explica muito bem isso. Então, todo o capítulo 17 vai dizer o motivo pelo qual os israelitas foram dispersos, o motivo pelo qual o Senhor permitiu
que essa grande desgraça caísse sobre eles. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas. Quando fala aqui que os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas, nós estamos falando de combinações secretas. O livro de Mórmon, ele explora o que é combinações secretas, deixa muito claro para nós o que é combinações secretas. Então, se vocês quiserem aprender sobre isso, vocês podem recorrer lá ao livro de Elamã, que fala muito bem que as combinações secretas, elas são obras das trevas, inspiradas por Satanás. Combinações secretas é quando uma pessoa faz convênio com Satanás, ou um grupo faz convênio com Satanás e tem seus rituais, seus códigos, seus sinais com as mãos. E essas coisas, elas são feitas para perpetuar crimes. Eles não ligam para a lei estabelecida, eles só querem seus interesses egoístas satisfeitos. E foram as combinações secretas que levaram o povo de Israel aqui à destruição e que levaram muitos à destruição, inclusive os nefitas no livro de Mórmon. Todas as combinações secretas são contra o Senhor seu Deus. Além disso, a idolatria era recorrente. Edificaram altos em todas as suas cidades, desde a Torre dos Atalaias até a Cidade Forte. Levantaram estátuas e postes ídolos. Ou seja, postes ídolos aqui é para a deusa da fertilidade, uma deusa falsa. Levantaram estátuas, postes ídolos em todos os altos outeiros e debaixo de todas as árvores frondosas. Você vê como que era abundante a idolatria naquela ocasião? O povo que tinha sido escolhido por Deus. Queimaram ali incenso e todos os altos, como as nações que o Senhor removera diante deles. Fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor. Serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor testificou contra Israel e Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai meus mandamentos e os meus estatutos conforme toda a lei que vos ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas. Então, uma nação, um povo, nunca é destruído sem antes ter sido advertido pelos profetas. E Israel ao norte, Judá ao sul, foram constantemente admoestadas pelos profetas de Deus. Ouviram? Não, não ouviram. Rejeitaram seus estatutos e o seu convênio. Rejeitar os estatutos e os convênios significa não aceitar as ordenanças do Evangelho. E se você realizou essas ordenanças, batismo, dom do Espírito Santo, sacerdócio, as bênçãos do templo, se você teve o privilégio de receber essas coisas, mas não for fiel aos convênios associados a esses ritos, então você não está guardando o convênio. E em vez de bênção, vem maldição. E olha só, eles também seguiram a vaidade e tornaram-se vãos. Vaidade é orgulho. E não há pecado mais danoso à alma humana e a uma nação do que o orgulho. Porque o orgulhoso é ingrato, é egoísta, confia no braço da carne, acha que pode realizar todas as coisas sem o Senhor. Então, o orgulho é o que faz a gente se associar a combinações secretas. O orgulho é que faz com que haja artimanhas sacerdotais. O orgulho é a porta para todos os outros pecados, luxúria, toda coisa horrível e satânica começa com o orgulhoso. E por causa de tudo isso, o Senhor muito se indignou com Israel e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão somente a tribo de Judá.
Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Então, Judá, ele teve ainda um tempo maior, né? Eles não foram dispersos ao mesmo tempo que Israel, porque a gente vai ver que 2 reis justos se levantaram e fizeram com que o povo se arrependesse. Por algum momento, eles foram abençoados por Deus com livramento e prosperaram na terra. Mas quando se voltaram às suas iniquidades, aí não dava mais. Então eles foram destruídos. Na ocasião de Judá, eles vão ser destruídos pela Babilônia. Mas a gente vai ver isso mais para o final. Bom, assim foi Israel levado da sua terra para a Síria até o dia de hoje. Bom, hoje, na verdade, Israel está sendo coligada dos 4 cantos da terra. Moisés restaurou as chaves da coligação de Israel e tribos que antes estavam dispersas, elas estão sendo encontradas e reunidas na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E aí, como eu falei para vocês, ele colocou lá em Samaria outros povos. O rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Servaim, e fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades. O 34 quero mencionar para vocês também. Até o dia de hoje fazem segundo os antigos costumes. Não temem ao Senhor, nem fazem segundo os seus estatutos, e segundo as suas ordenanças, e segundo a sua lei, e segundo os seus mandamentos, que o Senhor ordenou aos filhos de Jacó, a quem deu o nome de Israel. Então aqui dá para ver como surge essa repugnância que os de Judá tinham com os samaritanos. No 18 nós aprendemos sobre Ezequias. No 3º ano de Oséias, filho de Elã, que é o reino de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou por um período de 29 anos. Era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. O que Ezequias fez? Ele tirou os altos, quebrou as estátuas e deitou abaixo os postes ídolos. E também fez em pedaços as serpentes, porque lembra da ocasião em que Moisés levantou uma serpente para o povo ser curado? Pois é, o povo tinha pegado essa ideia e instituído uma falsa adoração à serpente. Parecido com o que Jeroboão tinha feito, e que no reino de Israel foi perpetuado, de pegar aquele bezerro de ouro, né, e dizer, essa é a religião dos nossos pais. Então eles pegavam elementos da história de Israel que tinham acontecido, que tinham significado, que eram importantes dentro de um contexto, mas distorciam isso. E é muitas vezes isso que Satanás faz. Ele pega elementos da verdade, mistura com a mentira. Essas meias verdades, né, essas filosofias mescladas com religião, ele nos apresenta como algo bom. Nós devemos ter cuidado, porque a verdade ela não pode ser contaminada com essas coisas. E aqui as pessoas elas pegavam essa serpente de bronze e diziam, é a religião verdadeira. Mas claro que não era. Então Ezequias, ele tirou isso, falou, não vai ter isso mais. E ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Bom, o rei da Síria, como eu falei para vocês, no versículo 11, diz que levou Israel para a Síria, porquanto não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram o seu convênio. Aí fico pensando o seguinte, se Ezequias não tivesse sido rei de Israel nessa época, provavelmente Jerusalém e Judá também teriam sucumbido e provavelmente elas teriam sido dispersas junto com as outras tribos, porque o Senhor ele considera toda a carne igualmente e apenas justifica os justos quando guardam seus mandamentos. Então, por Jerusalém, Judá, o reino de Judá está guardando os mandamentos, o rei da Síria não tinha poder para destruí-los como fez no caso de Israel.
Ele até tentou, porque ele enviou emissários para Jerusalém para ameaçar o povo. E quando aqueles emissários chegaram, os servos do rei disseram, olha, fala numa outra língua para o povo não entender. Mas não, eles falaram em judaico, como diz aqui, né? Em judaico, para que todo mundo entendesse que eles estavam vindo, que eles iam destruir e que eles não iam conseguir sobreviver porque o rei da Síria tinha vencido outros povos e era poderoso. Bom, o povo não respondeu nada naquela ocasião, porque o rei disse, não responde nada. Calou-se o povo, não lhe respondeu uma só palavra. Ezequias ele vai fazer 3 coisas aqui. Primeiro, ele vai fazer uma oração. Segundo, ele vai no templo. E terceiro, ele vai consultar os profetas. Que padrão maravilhoso para nós quando enfrentamos perigos. Nós também podemos recorrer ao Senhor em oração. Ir ao templo para nos conectarmos mais com o divino. Realizando ordenanças por nós e por outros. E consultar os profetas. Nós podemos fazer isso lendo as mensagens que os profetas deram na última conferência geral, aprendendo com as escrituras. Que grande bênção é poder ter profetas e apóstolos vivos. Ezequias, ele tinha a oportunidade de falar com Isaías, um profeta que nós vamos estudar já já, um dos grandes profetas. E muitas pessoas acham difícil entender Isaías, a gente vai comentar sobre isso mais tarde, mas para aqueles que têm o Espírito de Deus, as palavras de Isaías de Sinef são claras. Então nós vamos enfrentar Isaías procurando o Espírito de Deus para entendermos as palavras dele. E naquela ocasião era uma bênção ter um profeta. E Ezequias se aproveitou disso, foi falar com o Senhor. Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Israel, está no versículo 20 de 2 Reis 19. O que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. E aí ele dá a mensagem profética que inclui que a Síria não vai prosperar contra Israel. E mesmo enviando uma carta depois ameaçando eles, o Senhor disse com respeito ao rei da Síria no 32, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela rampa alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará do Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar, por causa de mim, por causa de meu servo Davi. Servo Davi está falando a respeito daquele que ocupa o trono de Davi, né? Então, por o rei ter sido justo, Ezequias, ele ia ser abençoado, mas também está falando do verdadeiro Davi, que é Jesus Cristo, né? Que é o verdadeiro rei de Israel. E é por causa do amor que o Salvador tem por nós que nós podemos ser poupados. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e matou no acampamento dos assírios 185.000 deles. Já pensou você acordar na manhã seguinte? Bom, se você acordar já é uma vantagem, né? Mas 185.000 dos seus colegas de guerra, né? Dos seus companheiros de batalha estão mortos. O que matou eles? Diz aqui a Escritura, o anjo do Senhor. Eles estavam indo contra o povo do Senhor. E quem luta as batalhas do povo do Senhor é o próprio Deus. Então eles não tinham chance. E aí eles ficaram, claro, apavorados com isso. E eles voltaram pelo mesmo caminho que tinham vindo, como o profeta tinha dito. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu. E se foi e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, olha o nome, Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Ele foi morto pelos próprios filhos enquanto estava adorando seu falso deus em Nínive. Porém, eles escaparam para a terra de Zarate, e Esar-Hadon, seu filho, reinou em seu lugar. Então, terrível, né, a conspiração que aconteceu lá na corte real.
Mas a lição é que aquela minúscula cidade de Jerusalém, o remanescente apenas do grande reino que havia sido o reino unido de Israel sob o reinado de Davi e Salomão, subsistiu, porque confiaram no Deus de Israel, porque colocaram a sua obediência como prioridade. Eles tinham destruído todos os altares, se livrado da idolatria, voltado sua mente e seu coração ao Senhor, seu Deus. No segundo Reis, quando a gente lê segundo Reis 20, a gente vê uma história eterna de misericórdia, porque Ezequias ia morrer. Ele estava com alguma doença que ia tirar a morte dele. Inclusive, o profeta Isaías diz para ele, põe em ordem tua casa, porque você vai morrer. Mas ele não queria morrer, não naquela ocasião, né? Ele devia ter um conhecimento sobre o plano de salvação, ele cria em Deus, e por ele ser justo, ele sabia que iria se reunir, ser congregado a seus pais, como diz aqui no Velho Testamento. Mas ainda assim, ele queria permanecer mais na terra. Ele queria estar com a família dele, ele queria alguns anos, ele não queria partir naquele momento. Então ele fez uma petição ao Senhor e disse, Senhor, suplico-te que te lembres de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então, aqui no versículo 3, vocês têm que tomar cuidado quando estão lendo isso, para não pensarem que a nossa obediência, a nossa retidão, ela vale como moeda de troca para alguma bênção. Não é o fato de Ezequias ter sido um rei justo que lhe garantiria ser curado daquela doença, daquela enfermidade, ou que lhe garantiria mais anos de vida, como de fato vai acontecer aqui. Não é a nossa obediência que vai nos levar à salvação física e espiritual. Nós só recebemos a salvação por meio de Jesus Cristo, pela graça dele. E todas as bênçãos que temos e que Deus nos concede, é porque ele nos oferece de forma misericordiosa. Nós somos, como o rei Benjamim ensinou, eternos devedores. Compreendemos nossa dívida com o Pai Celestial e imploramos com toda a alma, pela graça de Deus? Quando nos ajoelhamos para orar, o fazemos para repassar os grandes sucessos de nossa retidão ou para confessar nossas falhas? Implorar a misericórdia de Deus e derramar lágrimas de gratidão pelo maravilhoso plano de redenção. A salvação não pode ser comprada com a moeda da obediência. Ela é comprada pelo sangue do Filho de Deus. Achar que podemos trocar nossas boas obras pela salvação é como comprar uma passagem de avião e depois supor que somos o dono da companhia aérea. Ou pensar que depois de pagarmos o aluguel de nossa casa, temos agora a escritura do planeta Terra. Se a graça é um dom de Deus, por que então a obediência aos mandamentos de Deus é tão importante? Por que devemos nos importar com os mandamentos de Deus ou nos arrepender, levando os mandamentos em consideração? Por que não devemos simplesmente admitir que somos pecadores e deixar-nos salvar? Ou como nos pergunta Paulo, permaneceremos no pecado para que a graça seja abundante? Sua resposta é simples, de modo nenhum. Irmãos e irmãs, obedecemos aos mandamentos de Deus por causa de nosso amor por Ele. Tentar compreender o dom da graça de Deus com todo o coração e mente dá-nos todas as razões para amarmos e obedecermos a nosso Pai Celeste com mansidão e gratidão. Trilhar o caminho do discipulado nos refina e nos aperfeiçoa. Ajuda-nos a ser mais semelhantes a Deus e nos leva de volta à sua presença. Então, o que vai acontecer aqui, meus irmãos, é uma eterna misericórdia de Deus, porque Deus, ele vê o desejo de seu servo justo e o atende.
Porque Isaías, quando estava para sair, né, ele se volta e diz assim: assim diz o Senhor teu Deus, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a essa cidade. E ampararei essa cidade por causa de mim, por causa de Davi, meu servo. Então, a Ezequias foi acrescido 15 anos. Que grande bênção é termos o sacerdócio de Deus, porque as bênçãos do sacerdócio de saúde, elas são eficazes. Elas podem nos livrar de doenças, elas podem ajudar a combater todo tipo de enfermidade, a nos curar mais rapidamente. Agora, nós cremos também na ciência, nós cremos que o Senhor inspirou homens a fazerem descobertas, a usarem o intelecto para atingirem um nível de conhecimento que nos permite combater vírus, bactérias, a viver de modo mais saudável. Então, nós cremos em fazer exercício, nos alimentar bem, nós cremos em ir no médico, psicólogo, terapeuta. Nós acreditamos em procurar uma saúde boa, manter essa saúde boa. Mas nós usamos também as bênçãos do sacerdócio. Então, enquanto a gente não tem o tratamento, a gente pode receber as bênçãos do sacerdócio. Se a gente já recebeu o tratamento médico, a gente pode também receber as bênçãos do sacerdócio depois. Na verdade, a gente acaba fazendo isso ao mesmo tempo, né? Mas nem os tratamentos médicos, nem as bênçãos do sacerdócio garantem que nossa saúde vai ser restabelecida e que nós não vamos morrer. A morte, ela faz parte do plano de Deus. A morte é que nos permite avançar no plano de Deus, porque nós precisamos passar pela morte, entrar no mundo espiritual e então sermos ressuscitados. Sem essa travessia, nós não podemos cumprir o nosso destino eterno e herdar o reino celestial. Mesmo no milênio, quando as escrituras dizem que não haverá morte, é necessário que nós morramos por alguns segundos, né? No abrir e piscar de olhos, dizem as escrituras, nós vamos passar da vida mortal para a ressurreição. Mas há esse momento em que a vida mortal precisa terminar. Nós falamos sobre seres transladados, como Elias sendo transladado. Pois é, ele vai precisar passar por uma transformação, né? Deixando de ser um transladado para ser um ser ressurreto. Então todos precisamos passar por esse, assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo. E uma coisa que quero chamar a atenção para vocês aqui é sobre os desejos justos. Nós podemos oferecer a Deus as súplicas da nossa alma. E se nós formos fiéis, Deus ele se regozija em atender nossos desejos. É no momento dele, porque ele sabe qual é melhor. Mas ele nos ouve e ele vai nos atender. Como o Senhor Jesus Cristo disse, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais não vos dará vosso Pai Celestial. Precisamos pedir com fé e humildade, sabendo que a vontade dele deve prosperar. E aí tem uma citação aqui do Elder David Ebedner que eu quero ler para vocês. Ele diz o seguinte: um jovem pai ficou sabendo que sua filha de 4 anos estava gravemente enferma. O pai se ajoelhou para orar, rogando para que a vida da filha fosse poupada. No entanto, ela piorou. Aos poucos, o pai percebeu que sua filhinha não sobreviveria. Gradualmente, suas orações se modificaram. Ele já não orava pela cura, mas por compreensão. Faça-te a tua vontade. Era agora o tom de suas súplicas. Discernir e aceitar a vontade de Deus em nossa vida são elementos fundamentais ao se pedir com fé em oração significativa. Entretanto, não é suficiente dizer, seja feita a tua vontade. Cada um de nós precisa da ajuda de Deus para submeter a Ele a nossa vontade. A oração é um ato pelo qual a vontade do Pai e a vontade de um filho entram em sintonia. Então, quando nós orarmos para que nós possamos achar um emprego, para que nós possamos nos livrar de uma doença, para que um filho nosso ele possa
parar de ter aquele sofrimento, aquela provação. Enfim, qualquer que seja a sua oração, para si ou para outros, acrescenta isso, que seja feita a sua vontade. E lembra que não é apenas dizer isso, mas é rogar a Deus para que lhe dê esse entendimento, para que realmente você possa fazer com que sua vontade seja absorvida pela vontade do Pai. Bom, no caso de Ezequias, ele viveu mais 15 anos. Mas o Senhor tinha profetizado, através de Isaías, o seguinte: eis que vem dias em que tudo que houver em sua casa, né, no reino de Judá, e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia, e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até de teus filhos que procederem de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e por que não seria? Pois em meus dias haverá paz e verdade. Aí eu fico pensando, nossa, Isaías acabou de falar que ia ser destruído o reino de Judá e ele fala, boa é tua palavra. É parecido com o primeiro capítulo do livro de Mórmon, 1 Nef 1, quando Leí tem uma visão também de Jerusalém ser destruída, ele prorrompe em exclamações dizendo: grandes são as obras do Senhor, maravilhosos seus caminhos e tal. E eu, mas como assim acabou? É porque, gente, nós não temos o relato completo. Não é o fato do Senhor destruir que deixou eles felizes, mas o fato do Senhor poupar aqueles que são justos, ainda que há uma grande destruição. Então, o Senhor nunca destruiria, nunca permitiria que seu povo fosse disperso, fosse injusto. Mas sendo iníquos, ainda assim o Senhor abre um caminho para que os justos sejam preservados, para que a semente de Israel seja preservada. E com o devido tempo que eles sejam coligados. Então, aqui, Ezequias, ele teve uma revelação junto com o profeta, né? O profeta o ensinou o plano de salvação e ele se regozijou porque viu que mesmo Judá no futuro caindo pela Babilônia, ainda assim o plano de Deus se cumpriria. E ele falou, boa essa palavra. O Senhor, ele sempre cumpre suas promessas. E de fato, nós vivemos para ver que todas essas coisas proferidas pelos profetas antigos foram cumpridas. E as que não foram ainda serão. Nós vamos estudar Isaías, que ele falou muito sobre nossa época. E sobre as coisas que vão acontecer daqui em diante. E todas as coisas que ele diz já se cumpriram. Ou se cumprirão em breve. É esse tipo de alegria que podemos ver aqui em Ezequias. E que nós podemos ter, sabendo que o Senhor sempre cumpre suas palavras. No capítulo 21, a gente lê a respeito de Manassés, um rei muito iníquo. Ele começou a reinar bem criancinha, depois o pai dele, Ezequias, morreu. Mas não foi um rei bom. Foi muito, muito ruim. Fez desviar o povo de Deus. Ele chegou até a sacrificar o filho dele, criancinha, para um deus falso, né? O fogo de Moloque. E ele, diz aqui, até fez passar seu filho pelo fogo e adivinhava pelas nuvens. E era algoureiro, ou seja, falava com espíritos, né? Lidava com os adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. E olha, o povo de Judá fez pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que tudo que fizeram os amorreus, que foram antes deles, e até também fez Judá pecar com seus ídolos, e desampararei o remanescente da minha herança, entregá-lo-ei na mão de seus inimigos, e tornar-se-ão presa e despojo para todos os seus inimigos. Ou seja, estava profetizando aqui que eles seriam destruídos e levados cativos. Depois deste rei iníquo veio Amon, filho dele, começou a reinar com 22 anos. Reinou 2 anos só em Jerusalém, mas também foi um rei muito iníquo. E aí, essas combinações secretas que eu disse para vocês estavam se espalhando no reino de Judá, tanto que os servos de Amon conspiraram contra ele e o mataram, o rei em sua casa. O povo achou os assassinos do rei, resolveu o problema, né, matando eles, e colocou Josias para reinar em seu lugar.
Agora, Josias vai ser outro rei justo. Assim como Ezequias, ele vai levar o povo a Deus. Ele começou a reinar com 8 anos de idade e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o seu caminho, em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Enquanto ele estava reinando, foi feita uma descoberta, porque eles tinham que remover aqueles ídolos falsos, aquela corrupção, e eles começaram a restaurar a casa do Senhor, né? Fazer reformas para que o edifício, enfim, tivesse o brilho e o esplendor que tiveram em anos passados. É a casa de Deus, né? Então eles estavam fazendo isso e eles acharam o livro da lei. Alguns estudiosos das escrituras dizem que é o livro de Deuteronômio, o 5º livro de Moisés. Outros dizem que são os 5 livros de Moisés. Outros dizem que há mais parte dessas escrituras que foram encontradas. O fato é que ele ficou tão feliz de encontrar as escrituras que ele queria que todos soubessem as coisas que estavam lá. A primeira coisa que diz aqui é que eles foram consultar o Senhor. Então eles foram falar com uma sábia chamada Ruda, né, chamada profetisa, mulher de Salum, filho de Tikvá. E essa mulher, ela é profetisa no mesmo sentido que sua mãe, sua avó, sua filha, você que é mulher, podem ser profetisas. Todos aqueles que têm acesso ao espírito de revelação têm o dom de profecia. Como explicam as escrituras, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então todos podemos ser profetas para nós, né? Recebendo revelação sobre nossa vida, recebendo revelação das pessoas que estão ao nosso redor, nossa família, nossos amigos, o pai para a família, né? E assim por diante. Mas ela, sendo uma mulher justa, reconheceu que aquele livro era o livro de Deus e disse para eles o seguinte: essas profecias que estão aí nesse livro vão se cumprir, a menos que vocês guardem os mandamentos de Deus. Judá vai ser destruída, a menos que vocês obedeçam ao Senhor. E aí eles se humilharam perante o Senhor. O rei subiu à casa do Senhor, diz no 23, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do convênio, que se achou na casa do Senhor. Então, nessa grande conferência que eles fizeram, ele leu as escrituras. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez convênio perante o Senhor, para seguirem ao Senhor e guardarem seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração, com toda a alma, confirmando as palavras desse convênio que estavam escritas naquele livro. E todo o povo aderiu a esse convênio. E eu quero perguntar para vocês se vocês já tiveram esse sentimento com relação às escrituras. Talvez vocês sejam conversos na igreja e ficaram muito curiosos e até felizes de saber que existia um registro adicional sobre Jesus Cristo, que vocês não tinham ouvido falar antes, ou tinham ouvido coisas distorcidas. Quando vocês tiveram a oportunidade pela primeira vez de ler o livro de Mórmon e de verificar que era um livro divino e que te ajudava a se aproximar de Deus, como você se sentiu? Esse mesmo sentimento é que Josias e o povo dele vão ter aqui. Talvez você já seja membro há muito tempo, mas precisa redescobrir o valor das Escrituras. O Vem Segue-me talvez tenha sido sua porta de entrada para um estudo diário das Escrituras. E que grande bênção é ter a palavra de Deus. Eu quero colocar um trecho do discurso do presidente Russell Nelson, que ele fala sobre o valor do livro de Mórmon. E depois eu volto aqui com os comentários. Vamos assistir. Em 1986, fui convidado a dar uma palestra em uma universidade em Accra, Gana. Conheci diversas pessoas que ocupavam cargos importantes, incluindo um rei de uma tribo africana.
Em uma conversa antes da palestra, o rei falou comigo por meio de seu intérprete. Eu respondia ao intérprete e, depois, o intérprete traduzia minhas respostas ao rei. Após minha palestra, o rei se dirigiu a mim, mas dessa vez, sem seu intérprete. Para minha surpresa, seu inglês era perfeito. Tão bom quanto o da rainha da Inglaterra, devo dizer. O rei parecia intrigado. Afinal, quem é você? Ele perguntou. Respondi, sou um apóstolo ordenado de Jesus Cristo. O rei perguntou, o que você pode me ensinar a respeito de Jesus Cristo? Respondi com uma pergunta. Posso saber o que você já sabe a respeito dele? A resposta do rei indicava que ele era um dedicado estudioso da Bíblia e que era uma pessoa que amava o Senhor. Perguntei então se ele sabia a respeito do ministério de Jesus Cristo ao povo da América Antiga. Como era de se esperar, ele não sabia. Expliquei que, após a crucificação e a ressurreição do Salvador, ele visitou o povo da América Antiga e ensinou o seu Evangelho. Ele organizou sua igreja e pediu a seus discípulos que mantivessem um registro de seu ministério entre eles. Esse registro, continuei, é o que conhecemos como o Livro de Mórmon. É outro testamento de Jesus Cristo. É uma escritura que serve de companheira à Bíblia Sagrada. Naquele momento, o rei ficou muito interessado. Virei-me para o presidente de missão, que estava comigo, e perguntei se ele tinha com ele um exemplar do Livro de Mórmon. Ele tirou um exemplar de sua pasta, abriu o livro no capítulo 11 de Terceiro Nef e juntos lemos o sermão do Salvador aos nefitas. Então dei a ele o exemplar do Livro de Mórmon de presente. Sua resposta permanecerá em minha mente e em meu coração para sempre. Você poderia ter me dado diamantes ou rubis, mas nada é mais precioso para mim do que esse conhecimento adicional a respeito do Senhor Jesus Cristo. Depois de vivenciar o poder das palavras do Salvador em Terceiro Nef, o rei disse, se eu me converter e me filiar à igreja, trarei toda a minha tribo comigo. Ó rei, respondi, não é assim que funciona. A conversão é uma questão individual. O Salvador ministrou aos nefitas individualmente. Cada pessoa recebe um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs, quão precioso é o Livro de Mórmon para vocês. Se lhes oferecessem diamantes, rubis ou o Livro de Mórmon, o que vocês escolheriam? Falando honestamente, qual delas tem mais valor para vocês? Pois bem, se te oferecessem os tesouros dessa terra, rubis, ouro, casas, mansões, e o Livro de Mórmon, qual teria mais valor para você? O Livro de Mórmon, a Bíblia, Doutrina e Convênios e a Pérola de Grande Valor, somado às palavras dos profetas vivos, são verdade e luz. São a coisa mais preciosa para que nós possamos encontrar o caminho de volta ao lar celestial. Então, meus irmãos e irmãs, convido vocês a estudarem o livro da lei, a meditarem sobre as coisas que essas escrituras trazem e aplicarem na sua vida. Convidem outros a lerem e estudarem as escrituras. Como o mundo seria diferente se nós entendêssemos e aplicássemos as coisas que estão nas escrituras? Bom, quando Josias leu isso para o povo fez um convênio com Deus e eles começaram então uma grande mudança. Começaram a tirar os altos, tirar a idolatria, matar aqueles sacerdotes iníquos e, inclusive, até as sepulturas
né, desses sacerdotes iníquos e que faziam parte, eles tiraram tudo, mas no 17 tem uma história interessante. Tinha um monumento e ele perguntou: o que é esse monumento? E era de um homem de Deus. Ele falou: então esse a gente não vai mexer, né? Deixe-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos dos profetas que viera de Samaria. Também os adivinhos e os feiticeiros e os terafins e os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, o extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritos no livro do sacerdote Wilquias achara na casa do Senhor. Antes dele, de Josias, não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Esse foi um grande elogio que o escritor fez ao rei Josias. Já pensou se pudesse ser escrito de você ou mesmo? Antes de você, não houve semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, conforme toda a lei do Senhor. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Disse o Senhor: também hei de tirar Judá diante de minha face, como tirei Israel, e rejeitarei essa cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. Embora ele tenha sido justo e o povo tenha sido justo em seu tempo, tão logo ele deixa de ser rei, o povo volta a se desviar e aí o Senhor, ele precisa removê-los. E vai ter no capítulo 24 e 25 a introdução do rei Nabucodonosor, que a gente vai falar mais quando estudar o livro de Daniel. Mas o que acontece aqui é que ele invade Jerusalém. Depois, Jerusalém, de certa forma, resiste e se rebela. E o rei Zedequias começa, o último rei de Judá, que é Zedequias, começa a reinar. Eles têm uma aliança com o Egito. É interessante ver esses capítulos para contextualizar o livro de Mórmon, principalmente o começo, porque Leí, ele está vivendo nessa situação, né? Então ele vê os profetas, surgimento de vários profetas dizendo: pô, vocês precisam se arrepender. Ele vê toda essa iniquidade, ele sendo um homem justo, é chamado por Deus para pregar e admoestar o povo, e ele tem muito do Egito, porque o Egito fez aliança com Israel naquela ocasião. Então a gente vê que Nefe menciona isso, que ele tinha um conhecimento sobre a língua dos egípcios, né? Inclusive Nefe e Sam são nomes egípcios, mostrando que havia essa influência cultural. E, bom, o que acontece é que ele está vivendo no tempo de Zedequias. E aí o Senhor diz: sai daí de Jerusalém. E ele sai, e tem a história do livro de Mórmon. E quando, no 11º ano do reinado de Zedequias, a Babilônia vai lá e destrói Jerusalém, leva o rei Zedequias cativo e mata os filhos de Zedequias, um dos filhos foge com um grupo. E eles vão sendo conduzidos e chegam até as Américas, né? Os molequitas acabam perdendo o idioma, perdendo os costumes deles, porque não trouxeram registro com eles, mas o povo de Mosias os encontra, né? E é o povo que está vivendo lá em Israel. O livro de Mórmon também conta dessa união que houve entre os ancestrais de Moleque e dos outros que estavam com ele e os nefitas. E nessa fusão, eles se tornam todos um só povo, né? O rei Benjamim, quando dirige o famoso discurso dele, ele está falando tanto aos nefitas quanto aos molequitas como um só povo. Essa história vocês também encontram no livro de Mórmon. E aí então no 21, Judá foi levado preso para fora de sua terra. Depois o Senhor vai permitir que Judá, uma parte volte, né, reconstrua o templo, e nós vamos ter daí para frente uma outra história no Velho Testamento que vai chegar até a época do Novo Testamento. E depois o Senhor vai permitir que eles voltem e reconstruam o templo. Mas, de maneira geral, o povo continuou disperso, espalhado por toda parte. E só agora, nos últimos dias, o Senhor tem reunido
o povo de Israel. Que época maravilhosa de viver para ver o cumprimento dessas profecias. Então é isso, pessoal. Essa foi a aula dessa semana. Eu convido vocês a estudar as designações e a se regozijar por termos escrituras, o livro da lei. Que alegria! A fazer como fez o rei Ezequias e quando se defrontar com um problema, possam orar a Deus, ir ao templo e confiar nos profetas. Prometo que o Senhor tem poder para livrar o seu povo, mesmo os maiores exércitos da terra congregados, não podem contra a justiça de Deus. Então que possamos confiar nele. Obrigado por assistirem e até a próxima.